Mais BH, com Cláudia Pires. O déficit habitacional em Belo Horizonte é de 62 mil moradias e há uma tentativa de zerar esse déficit até 2030, segundo a URBE. Um desafio grande, até porque a cidade não para de crescer e esse déficit também não, né? Na região do Barreiro, cerca de 500 pessoas ocupam um terreno de 35 mil metros quadrados. Elas reivindicam moradia digna. Está conosco a arquiteta e urbanista Cláudia Pires. Cláudia, muito bom dia, bem-vinda a este Mais BH. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da CBN. Participa também conosco o coordenador desse movimento lá no Barreiro, o Leonardo Péricles. Bom dia, Leonardo. Bem-vindo ao CBN Belo Horizonte. Bom dia. Um prazer muito grande para a gente participar do programa. O prazer é todo nosso. Leonardo, você acredita que esse déficit possa ser gerado até 2030? 62 mil moradias em BH? Olha, por ser do movimento social, tem sempre que ter um pensamento positivo em relação a isso, então eu acredito sim. Agora, o problema é que com as políticas habitacionais, da forma como elas estão sendo colocadas, acho muito difícil. Na verdade, eu não acho muito difícil, não. Acho impossível no ritmo, na forma como está organizado hoje. Ok. Cláudia? Primeiramente aí, gostaria de saudar o Leonardo. E também perguntar para ele qual a motivação do grupo que ocupou a região lá do Barreiro agora. Eu gostaria que ele fizesse um histórico dessa ocupação aí e dos motivos que levaram a essa ocupação. Sim. Primeiro, a gente é do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, do MLB, que é o movimento nacional que luta pela reforma urbana, né, que atua principalmente na questão da moradia. E a nossa ocupação, ela começou a ser preparada há mais de 9 meses atrás, fazendo reuniões de vários núcleos de moradia, núcleos do MLB, que começaram a se reunir e debater a situação da moradia na cidade. E, em especial, a gente está concentrado aqui na região do Barreiro hoje. E que começamos a fazer o levantamento da situação das políticas habitacionais. E a conclusão que a gente chegou foi muito séria. Por isso que eu falei que eu acredito muito, eu não acredito na forma como está colocado hoje que seja zerado o déficit habitacional em 2030. Agora, porque Leonardo, nos 4 anos agora de gestão da atual administração, não foi construída nenhuma casa no programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que é o maior programa habitacional que tem no país. E embora a gente tenha algumas críticas pontuais, nós participamos do Conselho Nacional das Cidades, atuamos em várias cidades do país, tem muito, a construção de casas, o avanço da entrega de moradia está muito mais avançado do que aqui em Belo Horizonte. Sim, agora, Leonardo, quantas famílias estão aí acampadas? Olha, tem muita criança, e como que foi essa noite? Nós tivemos um temporal aí em Belo Horizonte nessa madrugada, como é que foi essa noite? Nós temos 370 e poucas famílias aqui na nossa ocupação. Aqui o terreno era um terreno abandonado, estava mais de 40 anos abandonado esse terreno, não cumprindo sua função social, e aí organizamos essas famílias que nos últimos 15, 20 dias tinham sido despejadas, estavam morando de favor, estavam morando em área de risco, e numa situação insustentável, sem ter outra opção para ir, senão a rua, resolvemos fazer essa ocupação. Né? Então, crianças, nós temos muitas crianças aqui na nossa ocupação. A chuva da noite prejudicou muita gente aqui. Né? Primeiro que 20 barracas nossas aqui caíram, né, durante a chuva. Uma quantidade ainda não temos dado concreto, mas por volta de 70% das barracas aqui molharam, ficaram danificadas, as lonas rasgaram e tal. Então, eu estou falando isso tudo porque às vezes a pessoa tem alguns discursos muito atrasados, principalmente por parte da administração atualmente, de colocar que isso que está acontecendo aqui é um movimento político para desgastar o prefeito. Então, a gente queria deixar claro que ninguém vai morar debaixo de lona, vai se danar, com perdão da palavra, ficar debaixo de sol, de chuva, à mercê do tempo para poder desgastar a administração. Não é esse o nosso objetivo. Aqui são famílias que necessitam, que não têm onde morar, que estão na faixa de 0 a 3 salários mínimos, que é a parcela que dificilmente consegue entrar no financiamento de apartamento,
da Caixa Econômica, de alguma construtora. Ô, né? Leonardo, e são todas famílias daqui de Belo Horizonte? A maioria são de Belo Horizonte. Teve até um discurso também que a gente viu, que a gente condena, que a prefeitura fez, que a maioria de fora, de Belo Horizonte, primeiro é o seguinte, mesmo que fosse, nós não estamos tratando de uma... E acredito que a prefeitura não quer desenvolver uma política xenófoba, né? De segregação. Então, acho que não é esse o objetivo da prefeitura. Mas, já que eles estão tocando nesse assunto, 90% das famílias que estão aqui são de Belo Horizonte, e em especial do Barreiro. Perfeito. Daqui da região do Barreiro. Ok, Cláudia. Ver como é que o déficit é complicado aqui em Belo Horizonte. Sem dúvida. Cláudia? Olha, Leonardo, nós temos conhecimento que no atual momento a Prefeitura aprova as diretrizes para uma operação urbana no Barreiro. Esse momento seria um momento especial para discutir a questão da política habitacional aí, nessa região. Vocês, através dos núcleos de moradia, foram chamados para discutir essa questão com a Prefeitura? Olha, aí o que eu queria deixar claro, que é o seguinte, nosso movimento sempre esteve aberto para o debate, para a discussão. Agora o problema é que os canais de diálogo da Prefeitura, eles só atingem determinados setores hoje. Pega, por exemplo, a Conferência Municipal de Habitação. Para a entidade conseguir se inscrever na conferência, ela tem que ter registro em cartório, tem que ter mais não sei o quê, a ata, a não sei o quê, impede um monte, a maioria das entidades, das associações de bairro em Belo Horizonte, não tem registro em cartório, só tem que a lei reconhece. Você não precisa de registro em cartório para existir. Basta ter feito a assembleia, ter feito a organização, ela se construir, fazer reunião, fazer movimento, que ela existe. Então daí já começa a exclusão. Outra, a forma de divulgação é muito fraca, desorganizada e não chega nas pessoas. Então, esse negócio de discutir habitação, nós achamos ótimo, mas a Prefeitura tem que mudar o método que faz hoje. Não chega nas pessoas. E essas centenas de famílias que nós estamos aqui, são famílias que se cansaram de promessa, porque o problema é esse. São 4 anos de gestão em nenhuma casa. Eu vou repetir isso, porque isso é muito sério. Nenhuma casa, Minha Casa Minha Vida, foi construída em Belo Horizonte. Infelizmente, da forma como está sendo colocada hoje, está atendendo à especulação imobiliária e não à necessidade das pessoas. E, sem mudar de assunto, mas contextualizando, a Copa do Mundo, que vai acontecer no nosso país, aqui em Belo Horizonte não falta dinheiro para o Mineirão, para as obras da Copa do Mundo, para desapropriar a via, um monte de coisa. Não somos contra, não. Agora achamos que tem prioridade. A moradia não pode ser secundarizada por um evento que vai acontecer em alguns dias aqui no nosso estado, no nosso país. Ok. Leonardo Péricles, que é coordenador do movimento dessas famílias que reivindicam moradia digna lá no Barreiro. Foi um prazer tê-lo aqui conosco na CBN. Muito obrigado pelas informações. Um bom dia para você, viu? Agradeço muito o espaço. Estamos aí, contamos com a solidariedade de todas as pessoas, dos trabalhadores de Belo Horizonte, para ajudar a gente aqui, que a nossa ocupação está muito bonita, está avançando. Temos creche, temos uma organização muito legal aqui e contamos com o apoio de todos para a gente não ser despejado, para que um novo Pinheirinho não aconteça aqui em Belo Horizonte e a gente trate tudo no diálogo, na paz e resolva esse problema. Muito obrigado. Cláudia Pires, arquiteta e urbanista, titular deste Mais BH. Prazer tê-la aqui conosco nesta sexta-feira. Cláudia, bom dia. Até segunda. Grande abraço, Marcelo. Um abraço ao Leonardo aí e até segunda, Marcelo. Mais BH.